Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós damos sequência entrando no capítulo 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, como eu já havia dito, provavelmente vai falar da influência que os espíritos têm no decorrer, no desenvolvimento da vida dos encarnados. E esse capítulo ele é um pouquinho extenso, a gente vai dividir em 3 partes, tá? Então, a primeira parte são vários parágrafos, vamos do parágrafo 1 ao parágrafo 8. 1. Os fenômenos espíritas modernos têm chamado a atenção sobre os fatos análogos que ocorreram em todas as épocas, e jamais a história foi mais compulsada. Sob esse aspecto, que nestes últimos tempos, jamais a história foi mais compulsada que nesses últimos tempos. Da semelhança dos efeitos, conclui-se a unidade da causa. Como para todos os fatos extraordinários cuja razão é desconhecida, a ignorância viu uma causa sobrenatural, e a superstição as ampliou, acrescentando-lhes crenças absurdas. Daí uma multidão de lendas que, para a maioria, são uma mistura de um pouco de verdade com um pouco de falso. 2. As doutrinas sobre demônio, que prevaleceram por tempo tão longo, tinham de tal modo exagerado o seu poder que haviam, por assim dizer, feito esquecer-se de Deus. Foi por isso que se lhe fazia honra por tudo que parecia sobrepujar a força humana. Por toda a parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, sobretudo todas aquelas que podiam tirar o homem da ignorância e alargar o círculo de suas ideias, muitas vezes foram olhadas como obras diabólicas. Os fenômenos espíritas mais multiplicados em nossos dias, sobretudo melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre nos limites das leis da natureza e revelando pela sua ação uma nova força e leis desconhecidas até agora. A questão se reduz, pois, em saber de qual ordem são essas inteligências. Enquanto não houve sobre o mundo espiritual senão noções incertas ou sistemáticas, pôde-se enganar, mas hoje, quando as observações rigorosas e estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão se resolve pelos fatos. Agora, sabe-se que são as almas daqueles que viveram sobre a terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons ou maus não constituem seres de diferentes espécies, mas não marcam senão diversos graus de adiantamento. Segundo a classe que ocupam, em razão do seu desenvolvimento intelectual e moral, aqueles que se manifestam se apresentam sob aspectos muito opostos, o que não os impede de terem saído da grande família humana, tão bem quanto o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Aqui eles colocam muito isso, a comparação do homem bárbaro com o homem civilizado. Mas quando se fala de demônio, quando se fala de coisa ruim, a gente tem que comparar o homem civilizado com ele mesmo, não com o selvagem. O homem civilizado com o homem civilizado, cujas ações são sempre preenchidas com intenções, muitas das vezes, ruins. Então, quando você
conhece algumas pessoas, algumas se tornam seus amigos, porque houve uma afinidade intelectual, moral, né? Mas outras você conheceu e você fala, nossa, dessa pessoa eu quero distância. Por quê? Porque aquela pessoa tem pensamentos, ações que às vezes podem parecer simpáticas, agradáveis, mas no fundo são interesses. Interesses pessoais que, se por acaso você se prejudicar, para elas tudo bem, né? Da relação sendo bom para elas, isso importa. Então, tem que comparar a ação de espíritos ruins com homens selvagens é realmente da época, né, do século XIX. Nós estamos no século XXI e a comparação tem que ser com um homem que está ao seu lado, vivendo com você. Às vezes, na condição já de um superior, né, dentro da hierarquia de trabalho, ou um poder político, né? 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas, arcaicas crenças no que concerne aos demônios. Ela disse, temos princípios que não variaram em 18 séculos e que são imutáveis. Seu erro está precisamente em não levar em conta o progresso das ideias e crer Deus bastante pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento da inteligência, para ter com os homens primitivos a mesma linguagem com que tem aos homens avançados. Se, ao passo que a humanidade avança, a religião se aferra aos velhos hábitos, tanto em matéria espiritual quanto em matéria científica. Chegará um momento em que ela será invadida pela incredulidade. Aliás, essa época já está bem, né, bem à nossa vista. Né? 4. Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva do demônio nas manifestações modernas. Em sua intervenção exterior, os demônios não são menos atentos em dissimularem a sua presença para afastarem as suspeitas. Sempre astutos e pérfidos atraem o homem para as suas ciladas antes de impor-lhe as cadeias da opressão e da servidão. Aqui despertam a curiosidade pelos fenômenos e os jogos pueris. Ali ferem de admiração e subjugam pelo atrativo do maravilhoso. Seu sobrenatural aparece, se sua força os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitam confiança, provocam a familiaridade. Ora, se fazem passar por divindades e bons gênios, ora utilizam os nomes e mesmo os traços dos mortos que deixaram uma memória entre os vivos. Por meio dessas fraudes dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados, misturam às suas mentiras algumas verdades e fazem aceitar o erro sob todas as formas. É aí que desembocam as pretensas revelações de além-túmulo. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as nascentes, o santuário dos ídolos, o pé das mesas, a mão das crianças representam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza em seu delírio, e que o ignorante, num misterioso sono, torna-se de repente o doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas observações ou desses atos, na maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua virtude intrínseca nem de ordem estabelecida por Deus, não se pode esperá-los senão do concurso de forças ocultas. Tais são notadamente os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos procedimentos em aparência inofensivos do magnetismo e órgão
inteligente de mesas falantes. Por meio dessas operações de magia moderna, vemos se produzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas, os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e dos antros das sibilas. Como outrora ordena-se a madeira e a madeira obedece, interrogam-lhe e ela responde em todas as línguas e sobre todas as questões. Encontra-se em presença de seres invisíveis que usurpam o nome dos mortos, cujas pretensas revelações estão marcadas com o selo da contradição e da mentira. Formas leves e sem consciência e sem consistência aparecem de repente e se mostram dotadas de uma força sobre-humana. Então, só parando um pouquinho aqui, cortando um pouquinho esse parágrafo, aqui são os fenômenos que apareceram nos princípios, nos primórdios do Espiritismo, quer dizer, antes da codificação, os fenômenos que foram apresentados, olhados da visão exclusivamente da igreja. Então tudo aquilo é na manifestação do mal. Ah, mas fez a cura. Não importa que fez a cura, é manifestação do mal. Quem pode curar é só Deus. E talvez um arcanjo, um anjo. Ou seja, sempre um patamar distante da vida dos homens aqui, né? E veja qual é a grande semelhança dessa colocação que a igreja faz em relação ao Espiritismo, nos seus primórdios. Hoje também faz, né? Mas nos seus primórdios era muito mais intensa. É a mesma, só repaginada, né? É a mesma interferência que o judeu fez quando Cristo apresentou a cura. Quando Cristo apresentou justamente isso, o poder do seu magnetismo. As curas que ele fez foi poder magnético, a princípio, e uma intervenção de outros espíritos, né? Intervenção não, o auxílio, né, de outros espíritos, e ele veio e mostrando isso. E o que os judeus disseram na época? Que ele trazia a magia do Egito. Né? Então ele enfeitiçava o povo, né? Então não modifica nada a visão que tiveram de Jesus, né? Os judeus da época, com o que os católicos, a igreja, de uma forma geral, viu dos espíritas no seu nascer, né? Continuando o parágrafo 4. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitaram esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça e não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Os seres misteriosos que se entregam assim à primeira chamada do herético e do ímpio, como do fiel, do crime, tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os cúmplices do erro e do inferno. Apesar do cuidado que tomam, escondendo-se sob os nomes mais veneráveis, eles se traem pelo nada de suas doutrinas. São não menos que pela baixeza de seus atos e a incoerência de suas palavras. Esforçam-se para apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirar às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos os ataques e de todos aqueles que
importunam a noção do dever e da consciência. A incredulidade de nosso século preparou-lhes o caminho. Possam as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e terrível invasão. Bom, 5. Toda essa teoria repousa sobre o princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos homens, e que estas são o produto de uma criação especial, inferior mesmo aos demônios em inteligência, em conhecimentos e faculdades de todas as espécies. Conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus nas manifestações atingidas e modernas atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade para as almas de se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui, mas admitamos por hipótese a doutrina acima e vejamos se ela mesma não se destrói por seus próprios argumentos. Então vamos refutar. 6. Nas 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, outra do governo do universo, a terceira está encarregada da terra, e nesta se encontram os anjos guardiães encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria tornou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a esses últimos impelir os homens para a sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros e pelo fato de manifestações ostensivas, porque se é soberanamente justo e bom, ter-lhes ia concedido um imenso poder de que gozam, deixado uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas para o bem. Admitamos que Deus haja dando uma parte igual de poder aos bons e aos maus, o que seria já um favor exorbitante em proveito destes últimos. O homem pelo menos estaria livre de escolher, mas dar-lhes o monopólio das intenções, com a faculdade de assimilar o bem, de equivocar para seduzir mais seguramente, seria uma verdadeira armadilha estendida à sua fraqueza, à sua inexperiência, à sua boa-fé. Dizemos mais, seria abusar da confiança de Deus. A razão recusa admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. 7. Concedem-se ao demônio faculdades transcendentes. Nada perderam de sua natureza angélica. Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos e, além disso, a astúcia, a esperteza e a manha no supremo grau. Sua finalidade é desviar os homens do bem e, sobretudo, afastá-los de Deus para arrastá-los ao inferno, do qual são os provedores e os recrutadores. O que nunca ficou claro, né? O que eles fazem no inferno, né? Servem simplesmente de alegria para os maus, para os demônios, né? Compreende-se que se dirigem àqueles que estão no bom caminho e que são desviados por eles se nisso persistem. Compreende-se a sedução e o simulacro do bem, a fim de atraí-los para as suas armadilhas. Mas o que é incompreensível é que se dirijam àqueles que já lhes pertencem, corpo e alma, para conduzi-los a Deus e ao bem. Ora, quem está mais em suas garras que aquele que renega e blasfema de Deus, que mergulha no vício e na desordem das paixões? Já não está no caminho do inferno? Compreende-se que, seguro de sua presa, ele estimule a orar a Deus e se submeter à sua verdade, e renunciar ao mal. Que exalte aos olhos
das delícias da vida dos bons espíritos. Ele permite horror à oposição dos maus. Viu-se algum dia um comerciante gabar aos seus clientes a mercadoria do seu vizinho, do seu concorrente, e convidá-los a irem à sua casa? Um engajador depreciar a vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Dizer aos conscritos que terão uma vida de cansaço e de privações, que têm 10 chances em uma de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas destruídos? Está aí, portanto, o papel estúpido que se faz o demônio desempenhar. Porque há um fato notório, é que, em consequência das instruções emanadas do mundo invisível, veem-se todos os dias os incrédulos e os ateus reconduzidos a Deus e orarem com fervor, e que nunca fizeram. Pessoas viciadas trabalharem com ardor pela sua melhora. Pretender que seja a obra das manhas do demônio é dele fazer um verdadeiro tolo. Ora, como isso aqui não é uma suposição, mas um resultado da experiência, e que contra um fato não há negação possível, disso é preciso concluir ou que o demônio é um desastrado num alto grau, que nem é tão temível nem tão maligno quanto se pretende, e por consequência que não é muito a temer, uma vez que trabalha contra os seus interesses, ou bem que todas as manifestações não são dele. 8. Eles fazem aceitar o erro sob todas as formas. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, os mananciais, o santuário de ídolos, o pé da mesa, a mão das crianças tornam-se oráculos. Então essa é uma frase que está repetindo aqui para refutar. Qual é, pois, depois disso, o valor dessas palavras do Evangelho? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As pessoas jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Não é predição da mediunidade dada a todo mundo, mesmo às crianças, e que se realiza em nossos dias? Os apóstolos lançaram anátema sobre essa faculdade? Não, anunciaram-na com um favor de Deus e não como uma obra do demônio. Sabem os teólogos de nossos dias sobre esse ponto mais que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento dessas palavras? Pois bem, né? Então, aqui a gente vai dar uma pausa, né, neste item, porque ele é bastante extenso. Vamos fazer assim uma consideração rapidinha sobre esse aspecto, né? Além de todas as manifestações espirituais terem um impacto com relação à vida das pessoas, promovendo a elas uma melhora, né, um recondicionamento a uma vida sadia, não obstante a tudo isso, tem as palavras aqui, né, que está lá nos Atos dos Apóstolos, lá, onde você tem lá uma descrição, né, que Deus falou, apontou que aquilo que seu espírito, né, pretende da humanidade vai estar sendo declaradamente disseminada na população. Haverão então grandes profetas. E aí, o que seriam essas pessoas, né, que podem fazer esses supostos milagres com relação à vida das pessoas? Nada mais do que uma ação disseminada entre várias pessoas, várias pessoas,
por todas as partes do planeta, trazendo de volta o Espírito de Jesus. Então, quando falar, eu voltarei, ele vai voltar, ele já voltou. Voltou como? Quando as pessoas de todas as áreas do planeta replicam a sua mensagem, replicam os seus atos, replicam a sua justeza, a sua bondade. Esse é o Consolador. Certo? Então, mas fulano fez a cura, né, o Arigócera, fez uma cura, tal, usou um instrumento não devidamente esterilizado ou produzido, né, com aquela finalidade específica, usou aquilo para curar a pessoa. Isso é uma coisa do demônio. Poxa, como coisa do demônio? Curou a pessoa, melhorou a vida da pessoa. Então essa ignorância, infelizmente, está aí segurando, né, o desenvolvimento intelectual de tanta gente. Lembra que Jesus falou bem assim, malditos são aqueles escribas, fariseus, que não entram no reino do céu e nem tampouco deixam que os outros entrem, permitem que os outros entrem. Por quê? Porque eles estavam ali para falar as verdades, para ensinar o povo, para dizer quem é Deus, e falavam um monte de bobagem, pediam sacrifício, e já falei várias vezes disso, né? Então esse aqui é a primeira parte desse item, tá certo? Se você gostou, deixa seu like, por favor. Se você não gostou, deixa seu like também. E se você não está inscrito, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria